Tudo bom, pessoal? Continuando no papo de beleza, ok? Dessa busca pela beleza ideal, eu gostaria de começar a conversar com vocês sobre o corpo como suporte para a arte, certo? Então, assim, quando a gente pensa na arte mesmo, a arte no corpo, geralmente a gente pensa na pintura corporal, na tatuagem, na performance, né, na body art, que depois eu explico direitinho para vocês o que é, né, qual que é a diferença, né, o que é a body art, que vai além da pintura, da tatuagem, né, enfim, mas esse é o assunto para outra aula. Nesse momento eu queria conversar com vocês principalmente sobre pintura corporal. E ir além um pouco da questão, por exemplo, indígena. Quando a gente pensa em pintura corporal, geralmente a gente lembra da pintura dos índios, né? Os índios brasileiros, por exemplo, que tem uma pintura corporal bastante conhecida. Não são os únicos, em outras tribos, tem outras culturas, outros povos que também têm esse tipo de pintura corporal. Mas o que eu queria trazer dessas questões é o porquê, né? Por que, por exemplo, um índio pinta o próprio corpo? Então, claro que no caso tem questões religiosas envolvidas, mas também tem a questão estética, né? Tem a questão da busca pelo belo, de causar a sensação no outro, naquele que me vê, né? Uma sensação boa, uma sensação relacionada ao belo, certo? Então, a pintura corporal ela traz isso historicamente, né? Desde sempre, desde os primórdios das civilizações, o ser humano ele busca pela beleza, né? Ele busca por esse lado mais divino, vamos dizer assim, pela beleza que na naturalidade, vamos dizer assim, ele acredita que não existe. Então ele precisa fazer algumas coisas no corpo dele para se tornar mais belo. Então, como eu disse, isso sempre aconteceu. Exemplos, né? Por exemplo, em civilizações que a gente costuma estudar na história. Lá no Egito, lá antigamente, na época dos faraós, da construção das pirâmides, por exemplo, era muito comum que se raspasse as cabeças. Então as pessoas não tinham cabelos compridos, as pessoas tinham cabeças raspadas. E eles usavam perucas. É curioso, né? Você raspa a cabeça e usa peruca, por que não deixa o próprio cabelo, né? Mas a intenção ali deles era porque na peruca eles conseguiriam controlar o cabelo, né? Então eles conseguiriam fazer um cabelo como eles queriam e não ali na dependência do natural, né? Lembrando que a grande beleza, né? A beleza ela está no mundo das ideias, portanto ela não é real. O corpo humano, o ser humano, ele não é divino, então, portanto, ele não é belo na sua totalidade. Então, existe a necessidade de se enfeitar, vamos dizer assim. Então, eles acreditavam que era mais bonito. Então, era muito comum, por exemplo, que se raspasse sobrancelhas e aí se desenhasse a sobrancelha para criar aquilo que na cabeça deles era bonito, era o belo, o ideal, certo? Mas eu não vou ficar aqui conversando sobre passado, não. Eu acho que é mais interessante a gente trazer para a nossa época, para a nossa atualidade, para a nossa realidade, certo? Então, a ideia de se enfeitar, de se melhorar, vamos dizer assim, ela existe até hoje, certo? Então, por exemplo, é muito comum que as pessoas se enfeitem, que as pessoas usem alguns elementos, sejam maquiagens ou sejam adereços, né, objetos, para se enfeitar, sejam homens ou mulheres, né? O enfeitar-se ele não é uma característica única e exclusiva das mulheres, né? Os homens também muitas vezes utilizam alguns artifícios de enfeite, vamos dizer assim, né? Por exemplo, quando um jovem, né, um adolescente, por exemplo, ele coloca um boné na cabeça, muitas vezes ele está pensando na questão estética e não na questão funcional de um boné, né? Vamos pensar assim, um boné ele não tem função nenhuma, né, esquecendo a estética, ele não tem função nenhuma num ambiente fechado, porque a função do boné é de tampar o sol, para que eu possa enxergar e o sol não me atrapalhe. Então, num ambiente fechado não faz o menor sentido se usar boné, né, pela função real dele. Então, usar um boné num ambiente fechado nada mais é do que uma maneira de se enfeitar, ok? Por exemplo, né, o corte de cabelo, né, o estilo do corte de cabelo, muitas vezes também ele está relacionado a isso, né, ao enfeitar-se, ao melhorar a sua aparência,
É muito comum, por exemplo, que alguns homens façam design, né, moldem o desenho de barba, de bigode, do cabelo. Para quê? Para ter uma aparência melhor. Então, essa busca, essa preocupação com a aparência, ela não é então exclusiva das mulheres. É óbvio, é evidente que quando a gente pensa em mulheres, essa busca talvez seja muito mais forte. E até é interessante a gente discutir, pensar por quê, né? Então, por quê? Né? Por que as mulheres sentem essa necessidade maior do que a dos homens de se enfeitar? Então, assim, é característica do ser humano tentar mudar, melhorar a sua aparência, certo? Até aquele papo que eu já conversei com você, já expliquei em outra aula, mas o que é interessante é a gente pensar agora por que será que as mulheres sentem essa necessidade muito mais que os homens. E é claro que isso é uma questão cultural, né? É claro que isso tem a ver com o papel da mulher na sociedade. Se a gente for parar para pensar, por exemplo, a ideia da mulher ser aquela que serve, vamos dizer assim, o homem, né? Nesse ponto de vista, a mulher deveria sempre agradar ao outro, portanto, ela culturalmente, ela teria essa, vamos dizer, necessidade de estar mais bela. É óbvio que hoje a gente pode pensar muito isso. Você pode se arrumar, você pode se enfeitar, você pode se maquiar, você mulher, para você mesma. E tá tudo bem, né? Se você gostar de se enfeitar, se você gostar de se maquiar, de se arrumar, tá ótimo. O que eu quero só trazer aqui é o motivo real, né? Será que você se arruma? Será que você se enfeita? Será que você se maquia para satisfazer a necessidade do outro, né? Isso que é uma questão a ser discutida, que tem a ver com todo esse machismo estrutural que a gente vive, certo? Então, vamos pensar assim, essa maior necessidade das mulheres de se enfeitar, na verdade, ela está relacionada à nossa sociedade, né? O modo como as coisas acontecem. Mas o que eu queria que a gente pensasse mais agora não é necessariamente nessa questão dos motivos pelo qual a mulher se enfeita e tudo mais, mas do ato em si, né? O enfeitar-se, o pintar-se, o tentar melhorar a aparência real usando artifícios, né? Essa busca estética que é natural do ser humano. E aí, eu queria que vocês pensassem nessas questões que aparecem, né? Então, por exemplo, a maquiagem mesmo, né? Que muitas vezes sozinha ela consegue transformar o rosto de alguém. Isso é interessantíssimo. A maquiagem, que não necessariamente ela precisa ser tão evidente. Em algumas culturas, em alguns países, sim, ela é bastante evidente. Ela é evidente até demais, certo? Mas, por exemplo, eu queria que vocês refletissem sobre essas questões, né? O que leva a gente, né? O que me leva, o que te leva, o que nos leva à busca de uma imagem visual melhorada, né? Por que a gente usa esses artifícios? Então, eu queria que vocês pensassem um pouquinho sobre isso. E para pensar um pouquinho sobre isso, eu gostaria de trazer para vocês a reflexão de uma artista que se chama Cindy Sherman. Ela é uma artista americana e ela tem um trabalho muito interessante, ok? Que consiste em fotografar a si mesma. Então, a Cindy Sherman, ela tem como uma das grandes marcas do trabalho dela essa discussão, né, da aparência. Então, como eu me mostro ao outro, né, como que eu moldo o meu rosto, minhas roupas, como eu me enfeito para o outro, a ponto de perder a minha própria identidade, certo? E ela vai fazendo isso usando o corpo dela como suporte da arte dela. Então, além desse uso do corpo como suporte, da pintura, do dia a dia, da busca do indivíduo comum, vamos dizer assim, pelo belo, né, pela idealização da beleza, a Cindy Sherman, ela usa o próprio corpo dela de artista como suporte da sua arte, que é então o assunto que a gente entra agora. Como assim? Ela se veste, ela se pinta, ela se muda, vamos dizer assim, para conseguir mostrar para as pessoas, né, para o público que vai ver a obra dela,
o quanto que uma pessoa pode ficar irreconhecível quando ela se pinta, quando ela se veste, quando ela se transforma em algo que não necessariamente ela é. Né? Então a gente traz essa reflexão muito forte a partir das obras da Cindy Sherman. Então eu vou colocar umas obras dela para vocês verem, certo? E então eu vou pedir que vocês reflitam sobre esse assunto, né? O quanto isso, essa busca exagerada pelo padrão, vamos dizer assim, de beleza, pelo padrão de pertencimento a um determinado grupo, isso pode afastar da gente a nossa própria identidade, certo? Então, é uma reflexão tanto pessoal, ok? Uma reflexão da gente enquanto indivíduo dentro da sociedade e também, então, essa análise artística a partir das obras da Cindy Sherman, beleza? Então é isso, eu espero que vocês gostem das obras que vocês vão ver, tá bom? Além disso, então aqui voltando, né, nessa reflexão, eu também queria que vocês pensassem em criar alguma coisa a partir dessa ideia da Cindy Sherman, tá bom? Então fica ligado nas propostas aí de atividades, participem das aulas e tirem suas dúvidas, para que a gente possa continuar aí o nosso assunto, tá bom? Então, pessoal, vocês estão vendo aí algumas obras da Cindy Sherman. Essas fotos, elas são ela mesma. Em todas as fotos, todos esses personagens são a própria artista e ela se transforma, né? Ela critica muito esse mundo da mídia que faz com que a gente queira ter a aparência que a gente não tem. E ela chega a trazer o ridículo que isso pode gerar, certo? Porque a gente, muitas vezes, não se preocupa com a nossa saúde, a gente não se preocupa com o nosso bem-estar. Existe, por causa da mídia, essa preocupação em agradar um padrão, e isso pode ser cruel, né? Isso pode ser bem difícil para o nosso corpo, por exemplo. Certo? Então, ela se caracteriza. Então, todas essas fotos é a Cindy Sherman, tá? Você pode achar que são pessoas diferentes, mas não. É sempre ela mesma.